E aí pessoal, tudo bem? Galera, bem-vindos a mais um vídeo. Olha, pessoal, pense numa aula importante, interessante aqui pra gente, é gráficos MRU e MRUV. Recapitulando aqui, pessoal, a diferença entre MRU e MRUV, né? São os nossos dois movimentos retilíneos que nós temos aqui de início. Ainda veremos mais um movimento retilíneo, que seria o de queda livre e lançamento vertical, mas isso aí sem muito estresse que a gente vai ver na hora devida. Seguinte, MRU aqui, como você tem um movimento que ele é uniforme, um movimento retilíneo uniforme, certo? Você tem aqui que a aceleração é zero, certo? Eu não tenho variação da velocidade dado o intervalo de tempo, ok? Nesse sentido, eu tenho a minha aceleração igual a zero, e a minha velocidade ela é constante, né? A velocidade aqui, ela é constante, perfeito? É essa a ideia do MRU, beleza? Tranquilo, né? MRUV é aquela história, né? Eu estou uniforme ou eu estou variado? É uniformemente variado. Que é isso, né? Bom, eu estou variando. A minha velocidade, ela varia. A minha velocidade não é constante. A minha velocidade, ela varia. Só que não varia de modo qualquer, certo? Ela varia de modo uniforme. Ela sempre varia o mesmo tanto. Por isso que aqui você tem uma aceleração diferente de zero, certo? Existe uma variação da minha velocidade, né? Existe uma variação da minha velocidade, então a minha aceleração vai ser zero. Logo, como a gente está no MRUV, em cinemática escalar, a gente está falando sobre o módulo da minha velocidade. Minha velocidade está variando de tamanho mesmo, né? O tamanho ali do meu vetor velocidade. Você tem aqui que a sua aceleração ela é diferente de zero e a aceleração ela é constante. Por que ela é constante? Porque o movimento ele é variado, mas ele é uniformemente variado. A aceleração vai ser constante, beleza? E sim, existe essa ideia. Bom, galera, a gente vai aqui tratar de gráficos do MRUV e vamos de cara falar sobre o MRU, né? Primeiro vamos tentar falar sobre o MRU. Para falar de gráficos do MRU, eu vou falar com você duas possibilidades aqui. Como a sua velocidade ela é constante, como a velocidade é constante, eu vou te dar três opções aqui. Ou a sua velocidade ela é maior do que zero, ou sua velocidade ela é menor do que zero. Eu ainda vou dar mais uma possibilidade aqui, meio bizarra, que é a sua velocidade ser zero, beleza? De cara aqui, vamos traçar uma diferença entre esses três camaradas aqui. Cara, vamos começar com esse aqui primeiro. A sua velocidade é maior do que zero. Se a sua velocidade ela é positiva, significa que, olha só, vem comigo, o que isso significa, Guilherme? Olha só, vem comigo, sua velocidade ela é definida como ΔS sobre ΔT, certo? Sua velocidade escalar média, aquela história toda que a gente conversou, beleza. Se isso aqui é maior do que zero, se a sua velocidade ΔS sobre ΔT é maior do que zero, você está me dizendo que, como ΔT é maior do que zero sempre, né, o seu tempo ele sempre está avançando, né, infelizmente é assim que funciona na natureza, o seu ΔS também tem que ser zero. Se o seu ΔS tem que ser zero, então o seu S final tem que ser maior do que o seu S inicial. Então eu estou sempre avançando no meu deslocamento, né? Posso estar sempre avançando nesse deslocamento e de modo que o meu S final vai ser sempre maior que o meu S inicial, né? Nesse sentido aí, beleza? Eu sempre estou avançando dessa forma, ok? Andando de forma a ir sempre no sentido positivo do meu referencial ali, que eu referenciei como positivo de x ali, que seja, né? Eu estou sempre indo avançando nesse sentido. Vou explicar aqui botando uma retinha, colocando aqui o meu x, eu vou traçar aqui um referencial zero e olha só, para a direita aqui eu tracei como um positivo. Cara, eu estou indo de uma posição daqui para cá, eu estou indo de uma posição daqui para cá, eu sempre estou indo para a direita, o meu S final sempre está indo para a direita em relação ao meu S inicial, né? De modo que o meu S final seja maior do que o meu S inicial, né? Eu estou indo nesse sentido aqui, no sentido positivo de x. Isso é tudo para V positivo. Nesse sentido, a gente chama esse movimento de movimento, é lógico que é um movimento retilíneo uniforme, mas ele é chamado de movimento progressivo. Progressivo. Perceba ali por que ele se chama progressivo, né? A gente está indo sempre no sentido positivo de x, né? Vamos dizer assim, eu estou olhando para onde eu vou para lá, que é positivo, né? Mais ou menos essa ideia, beleza? O movimento aqui que eu vou ter a velocidade menor do que zero, né? Eu vou ter chamado movimento retrógrado. Retrógrado. Esse teste de dicção aqui, retrógrado, beleza? Esse movimento retrógrado é o ao contrário, né? Eu estou indo sempre para a parte negativa de x. Eu estou sempre avançando negativamente. Eu estou indo de modo a encontrar valores de S menores do que o meu S inicial.
né, o meu S final seria menor do que o meu S inicial. De modo análogo ali a gente pode imaginar isso acontecendo. E aí eu coloquei aqui, fiz questão de colocar essa parada meio esdrúxula aqui, que V igual a zero. Cara, V igual a zero significa que o meu S final ele é igual ao meu S inicial, ou seja, eu não tenho variação de posição, certo? Então nesse caso aqui, meu amigo, eu não tenho movimento, né? Não há movimento, dado que a gente está no movimento retilíneo uniforme e tal, aquela história toda que eu contei, a gente não tem movimento. Então assim, essa possibilidade aqui não existe, né? Eu só coloquei aqui para você perceber. Tem V maior que zero, V menor do que zero e V igual a zero, né? Então, não existe? Existe, só que não é movimento. Então assim, não seria nenhum caso de ser um movimento retilíneo uniforme, né? O movimento retilíneo uniforme tem que ser um movimento, né? Mas eu coloquei aqui para a gente ver que realmente não tem movimento nesse sentido. Tá. A gente precisa aqui traçar algumas retas, né? Por quê? Aqui, o que acontece? Você precisa colocar num gráfico. Num gráfico, o que acontece, né, quando a gente está tratando sobre MRU? Bom, num gráfico, você tem aqui, por exemplo, um gráfico de velocidade pelo tempo. O que acontece com a velocidade com relação ao tempo? Então, eu tenho duas opções. Ou uma velocidade ela é positiva, e aí perceba que ela não varia com relação ao tempo, ela sempre é o mesmo valor positivo que eu botei ali para representar um movimento que ele é progressivo, e aqui um movimento retrógrado, né? Aqui eu tenho um movimento que ele é progressivo e aqui um movimento que ele é retrógrado. Nesse primeiro caso aqui o meu V é maior do que zero, bem representado ali, e aqui o meu V ele é menor do que zero, bem representado ali. Perceba que a velocidade ela não está variando com relação ao tempo. Se a velocidade não está variando com relação ao tempo, esse movimento ele é uniforme. Beleza? Pode ser retilíneo, nesse caso aqui é retilíneo que eu estou falando para você, mas o movimento uniforme ele é caracterizado por essa velocidade constante. Depois a gente vai ver um movimento circular uniforme. A velocidade é constante? Sim, o módulo né? Mas a gente vai perceber isso depois, conversando bem tranquilo, depois em MCU. Aqui a gente está no MRU, bem tranquilo, sossegado. Agora a gente precisa fazer o seguinte, olha só. O gráfico velocidade pelo tempo está aí, bem manjado, bem tranquilo, bem sossegado. E agora, o movimento, a posição em relação ao tempo. Como é que a gente faz essa parada ali? Bom, a posição com relação ao tempo, o que você pode fazer para mim? Você pode pegar a sua equação da velocidade. Você tem que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Beleza? Isso aqui é S final menos o S inicial sobre o tempo final, que eu vou chamar de T mesmo, né? Menos o tempo inicial, que eu vou chamar de T0. Beleza, o que a galera costuma fazer aqui? É representar o T0 como zero, né? Eu estou começando o meu tempo, então esse aqui é o meu tempo zero. Beleza? Eu não vou começar agora, tipo assim, 2 horas da tarde, 32 minutos e tantos segundos, não sei o que. Não, é tempo inicial, zero. E a partir desse tempo, quanto tempo que se passou, né? É mais ou menos essa ideia que se faz. A mesma coisa aqui para o SI, né? O SI aqui, o meu S inicial, eu vou chamar de S0, que seria a minha posição inicial, é uma maneira de você representar esse SI, o que faz sentido, né? Se você troca o T pelo zero, você é capaz de calcular esse S0, né? Basicamente isso. O meu S final, como o meu S costuma estar em função do tempo, então a gente costuma falar de ST, né? A gente bota dessa forma para dizer que minha posição está variando com relação ao tempo, de modo que eu posso fazer aqui um meio pelos extremos aqui, multiplicar essa galera toda, e eu vou ter V vezes T, V vezes T aqui vai ser igual a ST menos S0, certo? E de uma maneira mais tranquila, mais bonita aqui, mais apresentável, a gente fala que ST é igual a S0 mais VT, né? Mais VT. Isso aqui é um gráficozinho bem conhecido, né, de uma reta. Né? Isso aqui a gente pode lembrar que isso aqui é uma reta. Né? Isso aqui seria um f de x, você lembrando da sua equaçãozinha de primeiro grau, a sua reta, a sua função afim. Né? F de x é igual a B mais AX, né? Você pode lembrar dessa forma aqui, ó. Lembra, né? Lembra isso aí. E nesse caso, você vai ter aqui o seu B como coeficiente linear da sua reta, né? Perceba ali, ele é o coeficiente linear da sua reta, e o A aqui, que é que está multiplicando o seu X, né? É o coeficiente angular. Aqui é revisãozinha aqui de retas, né? De equação de primeiro grau, geometria analítica, seja lá o que for aí. Você tem aqui como sendo o seu coeficiente angular, beleza? Nesse caso aqui, a gente tem como coeficiente linear, fazendo um paralelo com a reta que a gente tem da posição, a gente tem o coeficiente linear é o S0, e aqui o coeficiente angular é o próprio V.
Beleza? Bem tranquilo, bem sossegado. O que a gente pode fazer agora? Um gráfico, né? Um gráfico de algumas possibilidades aqui. Eu não vou criar todas as possibilidades aqui que existem, né? Eu vou fazer algumas aqui, eu vou fazer duas, né? Na verdade. Ou três, sei lá. Aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho S. E aí vamos fazer um movimento que ele é retrógrado. Um movimento retrógrado, ele tem a velocidade que ela é negativa. Você percebe que como a velocidade é negativa, a velocidade está multiplicando o tempo, né? Ele é o seu coeficiente angular. A velocidade é o coeficiente angular. Se é negativo, significa que ela é declinada, né? É negativamente inclinada a sua reta. Então eu posso fazer aqui alguma possibilidade qualquer aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Posso fazer essa parada aqui, posso fazer outra possibilidade aqui, ó. Posso fazer uma outra possibilidade aqui meio maluca. Esses dois aqui eu vou ter um V negativo. V negativo porque é uma reta e é o que está multiplicando T e tal, aquela coisa toda. Isso aqui é um movimento que ele é retrógrado. O movimento aqui ele é retrógrado. Por que ele é retrógrado? Velocidade negativa, só isso, né? E aqui por acaso aqui eu tenho um S0 que ele é menor do que zero, nesse caso aqui, porque o coeficiente linear é o que corta a sua reta, o seu semi-eixo vertical ali, o eixo das ordenadas, né? E aqui você tem um S0 maior do que zero. Isso aqui é outro caso possível, né? Tanto faz aqui, né? Em algum momento aqui eu vou passar pelo meu referencial, mas isso aí pouco importa. Nesse caso aqui não, estou sempre me afastando nesse caso aqui, né? Aqui eu me aproximo, depois eu me afasto. Enfim, algumas coisas que a gente pode notar, mas nem sem muito detalhe, tá? Sem muito estresse aqui também. E aí eu vou representar aqui uma reta qualquer aqui, que seria o meu movimento, que seria movimento progressivo, né? Movimento progressivo aqui, perceba que o meu V aqui ele é maior do que zero. Movimento progressivo. Criei aqui um movimento progressivo qualquer, aqui o S0 ele é menor do que zero também e tal, eu não vou criar outro aqui, é mais ou menos essa ideia. E aí você, a partir do gráfico, você consegue avaliar. Pense sempre que o coeficiente angular vai ser a inclinação da sua reta, que seria a tangente daquele ângulozinho, isso aí você faz uma revisãozinha em funções, em geometria analítica, que seja, você consegue perceber esse tipo de coisa, mas aqui você consegue também perceber que a partir do gráfico você consegue tudo, né? Você consegue tudo a partir do gráfico ali, sem muito estresse, sem muito problema. Tranquilo? Uma coisa que eu vou falar com vocês aqui, bem rapidamente aqui também, é com relação ao deslocamento que você tem num gráfico V por T. Você consegue calcular a área entre dois tempos aqui. Se você calcular a área entre esses dois tempos aqui, você consegue calcular o ΔS. Ó, essa área aqui vai ser o meu ΔS. Se você pega aqui um T1 e aqui um T2, e aí você calcula essa área, vai ser o ΔS. Beleza? É T2 menos T1 vezes V vai dar o meu ΔS sem problema aí. Tranquilo? Lembrando aqui, como é que você faz a área desse retângulo aqui? Vai ser T2 menos T1. Né, aquela parte ali de base, e aí vezes a altura, né? E eu estou falando que isso aqui é ΔS. Será que isso aqui é ΔS? Cara, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Perceba que aqui vai dar justamente o seu ΔS. Né? A velocidade é ΔS sobre ΔT. Eu vou cortar ΔT, vai dar ΔS isso aqui. Isso aqui vai ser o meu próprio ΔS. Agora, muito cuidado aqui com uma coisa. Se você pode ter o seu ΔS, tranquilo. Aí o que eu escuto falar muito por aí? Beleza, sempre a área vai ser sempre o ΔS. Aí muito cuidado, né? Porque se eu tiver isso aqui embaixo, se eu peço para você calcular essa área aqui, pô, se você falar para mim que a área é igual ao ΔS, pô, alguma coisa tá errada aí. Por quê? Áreas são sempre positivas, né? Assim, a área é positivo. Não sei se você concorda comigo aí, mas a área é um negócio positivo. ΔS não necessariamente, né? Nesse caso aqui, como a sua velocidade é negativa, o seu ΔS vai ser negativo, né? Então, muito cuidado. Aqui, a área, nesse caso aqui, a área não vai ser igual ao ΔS, né? Você pode falar que a área aqui, como é sempre positiva a sua área, né? Só se você criar uma área negativa, né? Só tomar cuidado com essa parada, né? Aqui eu vou ter a área, nesse caso aqui, como eu vou continuar firme aqui que a área é sempre positiva, né? A área vai ser igual a menos ΔS, tá? Menos ΔS, só tomar cuidado com isso aí. Se você pega a área desse cara aqui, grosso modo, né, velocidade é o tamanho de segmento que você vai calcular ali como tamanho de segmento. E aí vai dar negativa, então você não calculou a área, né? Calculando a área com sinal, aí você tem o ΔS. É só para tomar cuidado com essa parada, porque a área não é igual ao ΔS, né? Áreas são sempre positivas, ΔS não. Então, de cara, eu já falo para você que não é sempre assim que funciona. Muito cuidado que a gente vê por aí, tá joia? Eu acho que a intenção é das melhores, né? Mas às vezes a gente erra num sinal ali e não sabe por quê, né? Mas, enfim, é por causa disso, né?
Enfim, espero que tenha sido claro. Pessoal, com relação a MRUV, vamos lá, MRUV, o que a gente tem que falar sobre MRUV, beleza? Algumas coisas aqui interessantes, né? De cara, assim, a velocidade ela se mantém nesse sentido, né? Se sua velocidade, eu vou escrever de novo aqui, se sua velocidade ela é positiva, você tem um movimento que ele é progressivo, né? O movimento aqui que ele é progressivo. E se sua velocidade é negativa, o seu movimento ele é retrógrado. Cara, isso não muda. Isso não mudou, não vai mudar jamais. Beleza? Não vai mudar jamais. Agora, olha só, coisas aqui que você precisa saber. A sua aceleração ela é constante. A sua aceleração é constante. Aí você tem que se perguntar, beleza, o que acontece quando a minha aceleração ela é positiva? O que acontece quando a minha aceleração é negativa? Muito cuidado, né? Muito cuidado. Se a aceleração é positiva, o movimento é acelerado? Não, não é assim que a gente conversa. Não é assim. O movimento menor, a aceleração é negativa, o meu movimento é retardado? Não, não é assim que funciona. Pode ser, pode não ser. Existe aqui um detalhezinho que você precisa saber. Tranquilo, bem sossegado, bem tranquilo. A gente precisa pensar dessa forma para poder saber exatamente o que está falando, beleza? Então, no movimento em que você tem, eu tenho duas análises para fazer, você vai perceber quando que uma é melhor aplicada, quando que é melhor a outra, e você vai tomar a sua decisão. Não vou chegar aqui para você e falar, é assim que se calcula, e não, assim, eu vou te tentar explicar de uma maneira melhor. Eu vou falar para você que o módulo de V é importante você calcular. Saber se o módulo de V está aumentando ou está diminuindo. Beleza? Se o módulo de V diminui, o módulo de V diminui, então você está diante de um movimento que ele é retardado. Beleza? Se o módulo de V diminui, tranquilo? Agora, se o módulo de V aumenta, isso significa que eu tenho um movimento que ele é acelerado. Aí, quando ele é progressivo, quando ele é retardado, beleza, velocidade positiva ou negativa. Sempre assim, beleza? É sempre tranquilo assim. Tá, e aí você falou que tem outra parada aí pra me falar, né? Sim, eu tenho outra parada pra falar, tranquilo, vamos falar aqui. Olha só, essa outra parada que eu gostaria de falar com você é o seguinte: se você tem como calcular instantaneamente se isso, quando a gente fala instantaneamente, a gente não está levando em conta um intervalo de tempo, a gente está pegando um tempo específico, né, naquele ponto lá do meu gráfico, né? Se a sua aceleração vezes a velocidade naquele ponto, né, específico, ela é maior do que zero, ou seja, eles têm o mesmo sinal, significa que os dois são positivos? Não, pelo amor de Deus. A sua aceleração é negativa, a sua velocidade é negativa, beleza, isso vai dar positivo, né? Beleza. Então, nesse caso aqui, eu tenho um movimento que ele é acelerado. Movimento acelerado. Beleza? Importante essa parada aí, a gente vai pegar todas essas informações e você vai montar um gráficozinho. Se os sinais são trocados, a sua aceleração está para um lado e a sua velocidade está para o outro, né? Você tem que o seu movimento ele é retardado. Agora pensa comigo aqui, essas duas coisas falam a mesma coisa? Sim? Né? Sim ou sim, né? Fala a mesma coisa? Sim. Pensa comigo, a aceleração está apontada para o lado positivo, a sua velocidade também. Então a sua velocidade vai tender a aumentar cada vez mais. Ou seja, um módulo da sua velocidade, então cada hora vai aumentar mais. Esse seria o primeiro caso, se o módulo aumenta, então você tem um movimento acelerado. Agora pensa que a sua aceleração é negativa, né? A sua aceleração é negativa, está contrário àquele referencial que você tomou como positivo de x, beleza? Sua aceleração está negativa, mas a sua velocidade também, cara, a sua velocidade vai tender a aumentar aquilo ali, né? Com certeza vai aumentar o seu módulo, né? O seu módulo, a velocidade vai ficar cada vez mais negativa, o módulo vai aumentar. Ok, nesse sentido eu tenho uma velocidade que vai aumentando em módulo, né? Eu tenho um movimento acelerado, né? O pouco importa se eu botei o meu sentido para positivo para cá, mas eu estou vindo para a esquerda, vamos dizer assim, e está aumentando do mesmo jeito, né? Se eu mudasse esse referencial ia ficar positivo e aumentar cada vez mais, né? Não se liga muito no que é positivo e negativo aqui, eu só quero saber o módulo, beleza? Por outro lado, se a minha velocidade está para a direita e eu estou freando o meu carro, né? Eu estou parando, né? Minha velocidade
está cada vez menor. É lógico que se continuar com essa aceleração, as coisas vão mudar, né? Mas a gente vai ver num gráfico agora isso acontecendo bem tranquilo, mas perceba que a gente precisa saber essa diferença, né? A gente precisa saber essa diferença entre os dois. Conforme eu estou com uma velocidade agora negativa, eu estou com uma aceleração ao contrário, minha velocidade está eu estou parando, né? Enfim, a ideia é sempre a mesma, só toma cuidado com isso aqui, você não tirar conclusões simplesmente pelo A ser positivo ou A ser negativo, tá? Só não toma esse tipo de conclusão logo de cara, senão nós teremos problemas, né? Teremos problemas graves aí. Então vamos lá, com relação às equações horárias, aqui a gente tem que, a gente viu, né, que a aceleração vezes o tempo, eu vou colocar melhor aqui, eu vou colocar aqui VT aqui, né, eu vou colocar aqui para você que a gente viu na aula passada que V de t é igual a V0 mais A vezes T, né? E aí perceba que a gente vai ter a equação de reta, né? Uma equação de reta que conforme a gente teve a equação de reta de posição em função do tempo, né? Basicamente é essa parada mesmo, né? Não tem muito o que mudar. E aqui a gente vai fazer um gráficozinho aqui de tempo, por velocidade por tempo, né? E aí eu vou traçar aqui duas possibilidades bem tranquila aqui, bem rapidinho aqui, que é o seguinte, eu vou ter aqui uma velocidade que ela tá... vou fazer assim, ó, velocidade é 0, vou fazer assim, né? Não, vou fazer assim não, vou fazer ao contrário. Vou fazer ela cruzando ali o tempo, o eixo do tempo, que eu acho que vai ficar legal. Nesse sentido aqui e nesse sentido aqui, assim. Ó, tenho dois movimentos totalmente distintos aqui, beleza? Nesse segundo eu tenho um coeficiente angular que ele é negativo, ou seja, a aceleração ela é negativa, né? Aqui eu tenho um movimento que ele eu tenho aceleração negativa. Nesse caso aqui o coeficiente angular ele é positivo. Mesma análise que a gente fez para a posição, né? Por isso que eu estou poupando vocês de falar sobre isso aqui novamente. Eu posso falar aqui logo de cara que eu tenho um movimento que ele é acelerado, não, depende, né? Nesse caso aqui, por exemplo, tudo que eu encontrar nesse semi-eixo aqui, o movimento ele vai ser progressivo. Por quê? Nesse cara aqui, o movimento ele é sempre com velocidade positiva. E sempre que eu encontrar um camarada aqui, eu vou ter o meu movimento que ele é retrógrado, porque eu tenho velocidades que são negativas. Todo mundo. Então perceba que nesse movimento aqui, por exemplo, que eu comecei com V0 negativo, eu vou subindo. Minha aceleração está positiva, né? Então eu vou aumentando minha velocidade. Beleza? Então chega um momento aqui que eu vou cruzar esse ponto. Então o movimento ele vai deixar de ser retrógrado e vai começar a ser progressivo. Minha velocidade deixa de ser negativa, passa a ser positiva. Agora olha o outro gráfico, outro gráfico com aceleração negativa. Eu tenho uma velocidade inicial lá positiva e ela está diminuindo, lógico, a aceleração é negativa. Vai chegar num ponto que a minha velocidade vai deixar de ser positiva e vai virar negativa. Nesse sentido eu tinha um movimento que era progressivo, deixa de ser progressivo, passa a ser retrógrado, né? Nesse sentido aí. Então, assim, é importante você fazer essa análise de gráfico, né? Importante você fazer essa análise. Beleza. E aí fala pra mim, o que acontece nesses gráficos aí? Olha só. Nesse primeiro caso aqui, eu vou ter... nessa primeira parte, eu vou falar aqui que é gráfico 1, esse camarada aqui, e esse camarada aqui é um gráfico 2. Beleza? No gráfico 1, que eu estou descendo com aceleração negativa, cara, no início, o que está acontecendo com a minha velocidade? Minha velocidade está diminuindo de módulo. Então, nesse primeiro ponto, nessa primeira parte aqui, até eu atravessar aquele ponto lá, que é o que define a diferença, né, entre uma parte e outra do meu movimento, eu tenho aqui um movimento que ele é retardado. Movimento que ele é retardado ali no início, beleza? Depois ele passa a ser um movimento que ele é acelerado. A minha velocidade passa a ser negativa, minha aceleração também. Aí você pensa aqui que eu vou entrar num movimento que ele é acelerado nesse sentido aqui, beleza? Tranquilo. No gráfico 2 agora, que eu vou pintar com outra corzinha aqui para não confundir tanto, né? Aqui eu tenho um gráfico 2, né? Nesse gráfico 2, o que eu vou ter? No início, eu tenho o meu movimento que ele é retardado também. Movimento retardado. A módulo da minha velocidade está diminuindo. Está chegando cada vez mais próximo de zero. Antes era alguma coisa considerável. Ele está chegando próximo de zero. Depois ele vai começar a acelerar. Movimento acelerado. Que quando a minha aceleração ela fica com o mesmo sinal que a minha velocidade. Minha velocidade no início era negativa, agora passa a ser positiva. Nesse sentido ele muda, né? Então é importante você fazer essa análise e tal. Bem tranquilo, bem interessante, né? Com relação a um gráfico de posição, com relação ao tempo, para fechar a nossa aulinha, a gente tem aqui, que você sabe muito bem da aula passada, que a posição vai ser igual a S0 mais V0t mais A sobre 2
t ao quadrado. Beleza? Você sabe essa parada aí bem tranquila que eu sei. Nesse sentido, cara, olha só. Eu vou te dar duas opções aqui. Vou te dar duas opções. Eu tenho dois gráficos para você. É importante você verificar que a posição aqui, a posição pouco importa, né? Porque eu quero saber aceleração e tempo. Por que posição não importa? Porque, assim, não entra na classificação de o que é retardado, o que é acelerado, progressivo e retrógrado. Né? Não entra nessa classificação. Então, olha só, eu vou fazer aqui um gráfico que seria esse gráfico de parábola, certo? Porque isso aqui vai dar uma parábola sem problema nenhum. E aqui eu vou fazer outra possibilidade para você, né? Outra possibilidade para você. Nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho um A que ele é positivo ou ele é negativo? Aqui eu tenho um A que ele é positivo, certo? Com cavidade voltada para cima. E aqui eu tenho um A que ele é negativo, aqui com cavidade voltada para baixo. Aqui, lembrando para vocês que aqui eu vou ter um eixo que é de posição, que eu não preciso colocar onde é que está aqui. E aqui eu tenho um eixo de tempo. Beleza? Também não vou colocar em qual ordem que está aqui para evitar deixar mais poluído ali o gráfico mais do que já está, né? Beleza, olha só. A gente precisa fazer uma divisão aqui. A gente vai fazer uma divisão bem no vértice da sua parábola. Bem no vértice da sua parábola aqui, ó. Bem tranquilo aqui. Por quê? Porque a sua velocidade ela muda de sinal nesse ponto. Beleza? A gente pensando em derivadas aqui, a sua velocidade aqui, por exemplo, ela é negativa. Você tem aqui tangentes aqui que são negativas. E aí, a partir de um momento que a sua velocidade passa a ser zero, a partir desse momento aqui embaixo, quando a sua velocidade é zero naquele ponto ali, né? A gente vai escrever isso, a sua velocidade passa a ser positiva aqui agora. Sua velocidade passa a ser positiva, cada vez mais positiva. Aqui a sua velocidade já é positiva, chega a zero, depois passa a ser negativa, pensando em velocidades aqui em termos de derivada, beleza? Vamos escrever essa parada aqui. Aqui nesse início sua velocidade ela é negativa, então já pode tacar aqui um movimento retrógrado logo no início aqui. Chega um ponto que a sua velocidade ela passa a ser zero, beleza? E depois a sua velocidade passa a ser positiva. Já pode tacar que do lado direito desse gráfico aqui é tudo progressivo, né? Tudo progressivo. Beleza, sua velocidade ela é positiva aqui no início, né? Movimento progressivo aqui, e depois passa a ser um movimento que ele é retrógrado, certo? Movimento retrógrado, e aqui em cima eu tenho a velocidade igual a zero, aquele pontinho ali sem problema. Então, olha só, de posse desses detalhes assim, a gente é capaz já de escrever ali quais são as classificações de movimento, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um movimento que ele é retrógrado, né, porque a sua velocidade é negativa, simplesmente por causa disso, e do lado esquerdo aqui eu tenho um movimento que ele é progressivo, porque a sua velocidade é positiva. Já nesse gráfico da direita, quando a aceleração é negativa, perceba a diferença, né? A gente tem aqui nessa parte esquerda um movimento que ele é progressivo, porque a sua velocidade é positiva, e no lado direito um movimento que ele é retrógrado, porque a sua velocidade ela é negativa, simplesmente por causa disso. Agora a gente precisa classificar com relação à aceleração, certo? Aceleração que ela vai dar essa nova classificação de movimento que é acelerado e movimento que ele é retardado, beleza? Então nesse primeiro caso aqui você tem módulos de velocidade que estão diminuindo ou estão aumentando? Estão diminuindo. Eu tinha uma velocidade muito grande e estou chegando cada vez mais próximo de zero, né? Eu posso analisar de outra maneira também. Eu tenho uma velocidade que é negativa e aceleração que é positiva. Você analisa instantaneamente que os sinais estão trocados. Então o movimento é retardado, né? O movimento é retardado aqui sem problema, movimento retardado. Depois a minha velocidade de aceleração começa a ficar condizente, né? A aceleração é positiva e a velocidade é positiva também. Então aqui é um movimento que seja acelerado. Então é só, perceba a diferença, né? Perceba a diferença ali, que de cara a gente consegue fazer essa mudança, né? Aqui a gente tem aceleração negativa e velocidade positiva. Perceba que o módulo de velocidade está cada vez menor, né? Eu tinha um módulo grande e vai cada vez mais próximo de zero. Então realmente aqui eu tenho um movimento que ele é retardado, né? Movimento retardado aqui sem problema, o módulo está diminuindo, os sinais estão trocados, é tudo a mesma coisa, tranquilo. Depois eu tenho um movimento que ele é acelerado, porque a minha aceleração é negativa, mas a minha velocidade também é negativa. Vou alcançando módulos cada vez maiores de velocidade. A minha derivada vai ficando cada vez mais inclinada ali, vamos dizer, né? O coeficiente angular da minha reta tangente vai ficando cada vez mais negativo, né? Vamos dizer assim, beleza? Nesse sentido aí. Pessoal, sobre gráficos de MRU e MRUV,
Era quase isso tudo que eu queria falar para vocês, beleza? Tem mais coisa para falar, mas eu acho que o basicão é esse aqui. Espero que vocês tenham entendido. A gente conseguiu colocar tudo num slide só, ficou bem bacana aí. Espero que vocês tenham gostado. Galera, firmes no estudo sempre, tranquilo? Um forte abraço. Tchau, tchau.